Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias no capítulo 9 dessa carta. Uma carta riquíssima, uma carta cristocêntrica. Ela tem a pessoa e a obra de Cristo como centro, é o assunto principal dela, mostrando vários aspectos da pessoa de Cristo, vários aspectos do ministério de Cristo, vários aspectos do sacrifício de Cristo, né? Mas em todos os argumentos, o escritor mostra, inspirado pelo Espírito Santo, que Cristo é superior a tudo que estava relacionado ao judaísmo. A primeira parte da carta mostra a superioridade da pessoa de Cristo em relação a personagens ligados ao judaísmo, né? Anjos, Moisés, Josué. São personagens importantes na história do judaísmo, mas Cristo é superior a eles. A segunda parte da carta mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio que estava ligado à lei, que era o sacerdócio araônico. E o escritor mostra que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. E por isso ele tem um sacerdócio eterno, que não se interrompe, que não é exercido num santuário terrestre, mas num santuário celestial no céu. Enfim, o sacerdócio de Cristo é superior. E agora, no sábado passado, nós começamos no capítulo 9, a terceira divisão da carta, que mostra que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios realizados debaixo da lei. Então, primeira divisão, a pessoa de Cristo é superior. A segunda divisão, o sacerdócio de Cristo é superior. E agora a terceira divisão, o sacrifício de Cristo é superior. Os judeus conheciam muito bem os sacrifícios que eram realizados segundo a lei mosaica, né? E o capítulo 9, do verso 1 ao 5, a primeira subdivisão aí, o escritor faz-nos uma recordação de como foi construído o tabernáculo e, posteriormente, o templo. Tinha aquela parte externa, chamada átrio. O primeiro cômodo era o lugar santo, e o segundo cômodo, que estava separado do primeiro cômodo, que era o lugar santíssimo, né? Separado o lugar santíssimo do lugar santo por um véu. Ele recorda o mobiliário de cada uma destas partes do tabernáculo, e ele frisa que esse tabernáculo, o templo, era um santuário terrestre. Agora, depois do verso 6 até o verso 10, a segunda subdivisão desse capítulo mostra que o sacrifício de Cristo é superior. E se o escritor tinha em vista mostrar que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos animais, o que o escritor faz? Ele pega a festa religiosa judaica e o sacrifício que era realizado naquela festa como um exemplo. Na verdade, como era a festa mais importante, né, dos judeus, e o sacrifício realizado ali era o mais importante, se o escritor puder provar que o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício do dia da expiação, ele vai também provar que o sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios realizados segundo a lei mosaica. E é isso que ele faz até o verso 10. Quando ele chega do verso 11, ele diz assim, bom, nós tratamos das figuras, dos símbolos, das sombras, mas ele começa o verso 11 dizendo, quando, porém, veio Cristo, né? E aí, tudo que ele tinha falado até agora a respeito dos sacrifícios, ele mostra que esses sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo, que é, então, o sacrifício superior. Nós paramos no sábado passado no verso 14, e nós começamos, então, hoje no verso 15. E depois de mostrar
como o sacrifício de Cristo é superior, o escritor diz, Hebreus 9:15, por isso mesmo, ele, referindo-se a Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Bom, Cristo é apontado aí como o mediador da nova aliança. O escritor agora, neste versículo e nos versículos seguintes, ele vai mostrar que houve uma mudança de aliança. Ele menciona a primeira aliança e ele menciona a nova aliança. Ora, que primeira aliança foi essa? Foi a aliança mosaica. E está lá em Êxodo, capítulo 19, né? O resumo dos mandamentos apresentado no versículo 20, quando Deus entregou as tábuas da aliança escritas pelo próprio dedo de Deus no alto do Monte Sinai a Moisés. Essa é a que o escritor chama a primeira aliança. E nós costumeiramente nos referimos a ela como a lei de Moisés. Mas ele menciona aí também uma nova aliança. E essa aliança, quem trouxe foi Cristo. E se a primeira aliança exigia mediadores, e quem eram os mediadores? Eram os sacerdotes. Mas na divisão anterior da carta, o escritor já mostrou que o sacerdócio de Cristo, quer dizer, ele como nosso representante diante de Deus, é um representante infinitamente superior aos sacerdotes da lei mosaica, né? Porque eles exerciam o seu ministério num santuário terrestre, porque eles eram impedidos pela morte de continuar no exercício do seu sacerdócio, porque eles eram homens imperfeitos, eles tinham que oferecer primeiro sacrifícios por si, né? Agora, a representatividade de Cristo a nosso favor não é feita num santuário terrestre, mas no santuário celestial. A morte não o impediu de continuar com o seu ministério, porque ele ressuscitou e ele agora é o nosso representante diante de Deus, né? Ele não precisou oferecer um sacrifício por si primeiro e depois pelo povo, não. Então, o escritor já mostrou vários argumentos que revelam, então, que o sacerdócio de Cristo é superior ao dos sacerdotes, segundo da linhagem de Arão, que faziam o seu ministério segundo a lei mosaica. Mas agora o escritor está dizendo, se há uma nova aliança, há necessidade também de um novo mediador. Aqueles sacerdotes da lei mosaica, eles não podem ser mais os mediadores agora da nova aliança. Esse versículo nos faz lembrar de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nesse versículo, o apóstolo Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se há uma mudança de lei, da velha aliança para a nova aliança, há uma necessidade também de mudar o mediador. Os mediadores da velha aliança eram os sacerdotes. O mediador da nova aliança é Cristo. Mas a superioridade dele é tremenda, porque na velha aliança havia muitos sacerdotes e muitos sumos sacerdotes. Mas agora, na nova aliança, há um só mediador. Um só. E porque ele é um mediador eterno, e porque o seu ministério de sacerdócio é eterno, não precisamos de 2, de 3, de 4. Só um. Cristo, o mediador da nova aliança. Versículo 16.
Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O que o escritor disse nesses versos 16 e 17? Ele está dizendo assim, uma pessoa rica, ainda em vida, ela faz o seu testamento e menciona o nome das pessoas para quem ela quer distribuir a sua riqueza, deixando, então, herdeiros. Mas sabe de uma coisa? O testamento que aquela pessoa fez pode ser registrado em cartório, com testemunha, não tem problema. O testamento dela só vai ter validade depois que ela morrer. Enquanto ela estiver viva, o testamento não tem valor nenhum. Mas é a mesma coisa com a nova aliança. A nova aliança só tem valor porque o mediador dessa nova aliança, que é o Senhor Jesus Cristo, já morreu. E a sua morte, então, fez com que a velha aliança fosse deixada e uma nova aliança fosse estabelecida entre Deus e os homens. E dessa nova aliança, ele é o único mediador. Mas como é que a gente sabe que essa aliança, que esse novo testamento é válido nos nossos dias? Porque o mediador morreu. O testamento só tem valor depois que o testador morre. Enquanto ele estiver em vida, não morre. Não tem validade nenhuma o testamento. Esse novo testamento, ou a nova aliança, está no prazo de validade dela. Nós estamos nos dias de validade dela. Por quê? Porque o testador, que é o mediador, morreu. E com a sua morte, ele pôs esta nova aliança em validade para conosco. Versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão de pecados. O que o escritor disse nesses versos 18 a 22? Ele está se reportando à primeira aliança. E ele diz que a primeira aliança, a aliança que Deus deu a Moisés, ela só teve valor quando ela foi, diz o final do verso 18, sancionada pelo sangue. Agora, por que sangue? Qual foi o sangue derramado que deu valor à aliança mosaica, à lei mosaica, aquela aliança que Deus fez com Israel através de Moisés? Foi necessário a morte de muitos animais e o derramamento daquele sangue. E aqueles animais que eram mortos, cujo sangue era derramado, comprovavam a validade da lei mosaica ou do testamento, do Velho Testamento que Deus fez com Israel. Lembram? O escritor mostrou o fato de que um testamento só tem valor depois que o testador morre. Então, na lei mosaica, para dar validade à lei mosaica,
a primeira aliança que Deus fez com Israel, animais tiveram que ser mortos. E o sangue deles derramado mostrava, agora essa aliança tem valor porque ela foi sancionada, ela foi validada com sangue derramado. Mas aí ele vai voltar agora a partir do verso 23 a falar da nova aliança. E como é que a gente sabe que a nova aliança está validada hoje? Porque o testador da nova aliança morreu. O seu sangue sancionou, validou a nova aliança que Deus fez com o homem. E ao contrário da velha aliança, aliança mosaica, que foi uma aliança entre Deus e o povo de Israel apenas, a nova aliança não. Ela tem uma abrangência universal. Então ela não é específica com um povo, mas ela abrange todas as nações. E é por isso que o Senhor Jesus, quando, antes de ser assunto ao céu, deu a grande comissão aos discípulos, dizendo: ide fazei discípulos de todas as nações. Porque a nova aliança que Deus estabeleceu com a humanidade, não é com um povo só, Israel, mas com a humanidade, ela foi validada quando Cristo morreu ali na cruz e derramou o seu sangue. Então, o testador morrendo, o testamento passa a ser validado. Ok? Vamos lá para o verso 23. Nós vamos fazer a leitura agora entre os versos 23 e 28. E eu quero que vocês observem. Ele vai fazer essa comparação entre a primeira aliança, que é a lei, e a nova aliança, que é a graça. A velha aliança, né? A lei, mediada pelos sacerdotes, a nova aliança, que é a graça, mediada pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos observar agora a comparação que ele faz, o que o escritor faz entre as duas alianças. Vamos lá, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Bom, vocês observaram? Ele menciona aí coisas celestiais e coisas terrestres. Ambas precisavam ser purificadas. As coisas terrestres, ele mencionou lá no verso 19, verso 20, verso 21, o tabernáculo, todos os utensílios, os próprios sacerdotes, todos eles foram santificados através de sacrifícios de animais. E o sangue dos animais santificava coisas terrenas, materiais. Mas agora, ele diz no verso 23, tudo isso era figuras. Porque o escritor tem em mente não coisas terrenas que precisam ser purificadas, mas coisas celestiais. E ele tem em mente não sacrifício terreno que purificava as coisas terrenas, mas o sacrifício espiritual que Cristo realizou, que purifica as coisas celestiais. E ele mostra que esse sacrifício de Cristo foi superior aos sacrifícios dos animais. 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. O que é esse santuário feito por mãos? Primeiro o tabernáculo e posteriormente o templo, que foram dois templos, vamos dizer assim, edificados por homens, né? Por homens. Mas o Senhor Jesus Cristo não entrou num santuário terrestre feito por mãos de homens. Na verdade, no capítulo
deixa eu achar a referência aqui, capítulo 7, versículo 14, capítulo 7, versículo 14, o escritor mostra por que o Senhor Jesus não podia entrar no templo, nem no lugar santo e nem no lugar santíssimo. Por quê? Capítulo 7, versículo 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Por que o Senhor Jesus não podia entrar em santuário feito por mãos humanas? Nem no tabernáculo e nem no templo. Porque tanto no lugar santo quanto no lugar santíssimo dos santuários terrestres, só podiam entrar os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Mas o Senhor Jesus Cristo não era da tribo de Levi. Segundo a carne, ele era da tribo de Judá. E sabe de uma coisa? Ele respeitou o que a lei dizia. Aliás, quem foi que estabeleceu na lei mosaica que só sacerdotes da tribo de Levi podiam entrar no santuário terrestre? Foi ele mesmo, o Senhor Jesus. Então ele não quebrou a lei que ele mesmo fez. Mas ele não estava preocupado em entrar no santuário terrestre, porque ele sabia que tudo isso eram apenas figuras. Mas, na verdade, o desejo dele era entrar no santuário celestial, o céu, e agora como nosso representante à destra de Deus. Né? No santuário terrestre ele não entrou, mas no santuário celestial ele já entrou. E ele está lá, à destra de Deus, intercedendo por nós. Portanto, como nosso sumo sacerdote, nosso representante diante de Deus. E ele diz no verso 24 que o santuário feito por mãos era apenas uma figura do verdadeiro santuário que é o céu, onde Cristo está. Então, tudo aquilo que era feito ali no templo, tanto no átrio, quanto no lugar santo e no lugar santíssimo, estas coisas eram apenas figuras do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício perfeito. E é por causa desse sacrifício perfeito e desse sacerdócio perfeito que ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Bom, no sábado passado, no começo do capítulo 9, nós focalizamos ali o dia da expiação, que é uma festa religiosa judaica que até hoje eles comemoram, é o chamado Yom Kippur dos judeus. Só que hoje eles fazem com uma diferença. Como eles não têm templo, eles não fazem então o sacrifício do animal. Era só nesse dia, no dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma vasilha com sangue de um animal que tinha morrido. Aliás, como nós vimos sábado passado, primeiro ele tinha que matar um novilho por si, porque ele também era pecador, e ele entrava lá no Santo dos Santos e espargia o sangue daquele novilho no propiciatório, na tampa da arca. Depois ele saía, ele matava um bode e entrava com o sangue desse bode também no Santo dos Santos e espargia o sangue desse bode como propiciação pelo pecado do povo. Era a única vez no ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca do Senhor. Mas, todo ano, o sumo sacerdote tinha que fazer isso. Mas agora o escritor está dizendo no verso 25, Cristo não precisou se oferecer várias vezes, quer dizer, morrer, derramar o seu sangue várias vezes, para entrar no Santo dos Santos várias vezes. Não,
Ele morreu uma vez e com um sacrifício ele pôde entrar no Santo dos Santos, não do santuário terrestre, mas do santuário celestial, à destra de Deus. Isso faria, essa argumentação, faria os judeus pensarem na extrema superioridade do sacrifício de Cristo, porque ele não precisou ser repetido, ele não precisou ser realizado várias vezes, ele foi realizado uma vez e pronto, e resolveu o nosso problema. Evidentemente, por que os outros sacrifícios de animais tinham que ser repetidos? Todo dia tinha animal morto, todo ano, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Por que essa repetição, essa necessidade de repetição? Porque os sacrifícios não eram perfeitos. Quando Cristo veio e realizou um único sacrifício perfeito, nada mais a acrescentar. Ele pôde entrar no Santo dos Santos, e nós vamos ver no capítulo 10 que por causa do sacrifício dele, nós também podemos entrar no Santo dos Santos. O que representa o Santo dos Santos? O que representava para os judeus? Era o lugar onde tinha a Arca da Aliança, é onde Deus se revelava. Para nós cristãos, o Santo dos Santos significa a presença de Deus. Quer dizer que Cristo, com um sacrifício, entrou no Santo dos Santos. E nós, crendo nesse único sacrifício dele, também podemos entrar na presença de Deus, ser recebidos como filhos de Deus. Então foi um sacrifício caprichado, perfeito, sem nenhum erro. Né? Por isso que ele não precisou ser repetido mais vezes. 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Como eu estava dizendo, os sacrifícios dos animais precisavam ser repetidos, porque eram sacrifícios imperfeitos. Na verdade, eles apenas eram figuras, símbolos do sacrifício de Cristo. Mas aí veio o sacrifício de Cristo, e há uma palavrinha no versículo 26 que eu quero chamar a atenção de vocês, porque esse é o efeito da morte de Cristo, do sacrifício dele realizado, do seu sangue derramado ali na cruz. Ele aniquilou o pecado. Sabe o que quer dizer aniquilar? É tirar completamente a força. É fazer desaparecer o domínio. Pergunto para vocês, os sacrifícios dos animais realizados no Velho Testamento, na Velha Aliança, eles tinham o poder de aniquilar o pecado? Não? Vocês vão ver no capítulo 10, daqui a pouco a gente vai ler o versículo, que esses sacrifícios apenas faziam recordação de pecado. Agora o sacrifício de Cristo não. Aniquilou. Quer dizer, destruiu o poder. Acabou com a soberania do pecado. Destruiu completamente a força do pecado. Tal foi a superioridade do sacrifício de Cristo realizado lá. Sua eficácia aniquilou o pecado. E agora, como consequência disso, versos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Qual foi o resultado do pecado? Primeiro, versículo 27. Por causa do pecado, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então, deixe-me dizer uma coisa.
há uma seita, um grupo religioso falso, herético, que diz que o homem morre, reencarna, morre de novo, então ele reencarna, desencarna, não é? E ele vai purificando os seus pecados dessa forma. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, como o homem pecou, Deus ordenou, o homem vai morrer. No livro do profeta Ezequiel, o profeta disse, a alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz, o salário do pecado é a morte. Quem é que determinou isso? Deus. Deus. Então, o versículo 27 está dizendo, uma morte e depois o juízo, a condenação eterna. Isso para quem não fez uso ainda da nova aliança. Para quem ainda não fez de Cristo o seu mediador, o seu redentor, o seu salvador. Mas para quem já colocou a sua fé nele, já o aceitou como mediador da nova aliança entre nós e Deus, o verso 28 diz, Cristo ofereceu-se uma vez para sempre. E agora, uma morte dele, uma morte só, não precisou repetir, é suficiente para nos dar a salvação. E ele virá um dia a esse mundo, buscar os que nele confiam como o seu Salvador. Então, esse final de capítulo mostra uma coisa. Para quem não creu em Cristo, uma morte e depois o juízo. Mas para quem creu em Cristo como Salvador, uma morte e depois a salvação eterna. Que diferença, né? Uma morte e o juízo, para quem não creu. Uma morte e a salvação, para quem creu em Cristo como seu Salvador. Muito bem. Chegamos no capítulo 10 agora, e até o versículo 18, que é uma subdivisão aí desse capítulo, porque no verso 19, ele começa a quinta advertência contra a apostasia na carta. Mas agora, esse capítulo 10 vai ser importante para falar alguma coisa a respeito da encarnação do Senhor. Por que que o Senhor veio a esse mundo? Ele já existia como Deus, ele estava no princípio da criação como Deus, ele é eterno como Deus, mas ele se encarnou e tomou a forma humana e veio aqui entre nós. Esse começo do capítulo 10 vai nos dar algumas informações muito interessantes a respeito da necessidade da encarnação do Senhor. Vamos começar ali, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Deixe-me parar por aqui. Olhem no capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Está falando que os sacerdotes, segundo a lei mosaica, exerciam o seu ministério, mas o seu ministério era uma figura de um ministério celestial. Então, guardem essa expressão, figura. Depois nós lemos no capítulo 9, versículo 9, é isto uma parábola para a época presente. E o escritor estava mostrando que o dia da expiação, que era o único dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, isso é uma parábola
em relação a Cristo. O que é uma parábola? É uma comparação. O Senhor Jesus usou muito esse recurso pedagógico quando ele ensinou a palavra de Deus. Ele falava de uma coisa terrena, material, mas era uma comparação com uma coisa celestial e espiritual. Por exemplo, quando ele disse, eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas, os seus ouvintes estavam muito familiarizados com a figura de um pastor tomando conta de um rebanho. Então, eles sabiam o que era isso. Mas aí o Senhor Jesus usou, então, a figura do pastor e das ovelhas, que é uma coisa material, terrena, que fazia parte do dia a dia dos seus ouvintes, para falar de uma verdade espiritual e celestial. Ele disse, eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas. Quer dizer, vocês me seguem, assim como a ovelha segue o pastor. E a ovelha depende do pastor para tomar água, para pastar, para ter segurança, proteção. O Senhor Jesus é quem nos dá também tudo isso no sentido espiritual. Então, a ideia do escritor, por que ele menciona os sacerdotes araônicos, os sacrifícios feitos segundo a lei, e agora no capítulo 10, versículo 1, nós encontramos aí, a lei tem sombra. Então, são três expressões que eu quero destacar. O escritor mostra que os sacerdotes e os sacrifícios, segundo a lei, eram figuras, ou sombras, ou uma comparação com o Senhor Jesus e conosco. Na verdade, o escritor está mostrando, tudo aquilo relacionado com a lei mosaica era apenas uma figura. Mas Cristo é a imagem real. Agora, vamos nos lembrar por que essa carta foi escrita. O escritor tem em mente o público-alvo, judeus, que obviamente conheciam o judaísmo, mas depois conheceram o cristianismo e disseram que abraçaram o cristianismo. Mas seus parentes, familiares, estavam pressionando para que eles voltassem para o judaísmo. E aí o escritor diz, escuta, vocês não aprenderam ainda que as coisas ligadas ao judaísmo eram figuras, eram sombras, eram só necessárias para uma comparação? Porque, na verdade, elas revelam uma verdade muito mais importante. Não são coisas terrenas, são coisas celestiais. Não são coisas materiais, são coisas espirituais. Em outras palavras, o que o escritor está querendo dizer é: vocês estão querendo deixar Cristo e voltar para o judaísmo? Mas lembra, Cristo é superior, o judaísmo é inferior. Então vocês estão querendo deixar Cristo, que é superior, e voltar para coisas inferiores? Olha o que ele diz agora no final do verso 1. A lei tem sombra dos bens vindouros. A lei nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Por que ele está dizendo aí que os sacrifícios da lei não eram perfeitos? Sabe qual é a prova de que eles não eram perfeitos? É que eles tinham que ser repetidos, ano após ano. Você já viu isso acontecer no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a mãe está ensinando a filha a lavar louça. Aí a filha não passa o detergente uma quantidade suficiente e a filha lava a louça, mas a louça fica meio engordurada. O que a mãe vai fazer? Ela fazer de novo? Vai lavar de novo. Por que tem que lavar de novo? Porque a primeira lavagem não foi
perfeita. Não é assim? Se a primeira lavagem da menina tivesse sido perfeita, a louça tirou a gordura dela, tirou toda a sujeira, a louça ficou limpinha, limpinha, limpinha e desengordurada, precisaria lavar de novo? Não. É isso que o escritor está dizendo aqui. Os sacrifícios da lei não eram perfeitos e não podiam aperfeiçoar também os ofertantes. Então eles tinham que ser repetidos, 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 dia após dia, ano após ano, ser repetidos. Né? Verso 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam cultos, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências de pecados? Se os sacrifícios fossem perfeitos, eles não precisariam ser repetidos mais. Teriam sido realizados uma vez e acabou. Mas agora preste atenção numa verdade. Versículo 3 e 4. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Que coisa tremenda. Nós acabamos de ver no capítulo 9, que o sacrifício único de Cristo aniquilou o pecado de uma vez para sempre. Agora o escritor contrapõe a este fato a seguinte verdade: sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Então, se não pode remover pecados, a gente pergunta, então por que Deus mandou matar tantos cordeiros, tantos touros, bodes e novilhos? Por que tanto? O que Deus queria é que o povo de Israel fizesse recordação de pecados. Recordar pecados? Cada animal morto, o ofertante, quando chegava lá no tabernáculo, depois no templo, e dizia para o sacerdote, olha, eu pequei, mas esse animal vai morrer no meu lugar. E cada animal que era morto fazia o povo olhar para frente, porque aquele animal morto era um símbolo, era uma figura do sacrifício perfeito que seria realizado no futuro. Sabem, as pessoas, quando matavam animais, elas conheciam quase nada do sacrifício de Cristo, mas elas sabiam uma coisa: um dia será realizado o sacrifício perfeito. E aquele animal que era morto não removia pecados, só fazia recordação de pecados, mas aquele animal apontava para um dia futuro, quando o sacrifício de Cristo fosse realizado. E aí sim, esse sacrifício não precisaria mais ser repetido. Enquanto o sacrifício de Cristo não foi realizado, todo dia, todo mês, todo ano, os sacrifícios eram realizados de animais, recordando pecados, mas não purificando de pecados. E sabe, por isso a necessidade do Senhor Jesus Cristo vir. Às vezes a gente lendo os livros de Êxodo, Levítico, os livros do Velho Testamento, e vendo tanto sangue sendo derramado, tantos animais sendo mortos, a gente pode pensar assim, nossa, mas que Deus sanguinário, né? Que Deus sanguinário que é isso? Como é que ele pode gostar de tanto sangue derramado? Na verdade, o que Deus queria é que o homem se recordasse de um fato: ele é pecador. E que aqueles sacrifícios apontassem para o futuro, o dia que o sacrifício de Cristo seria realizado. Por isso a necessidade do Senhor Jesus Cristo vir a este mundo.
E agora nós vamos ver alguns detalhes da encarnação de Jesus Cristo. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus disse: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Sabem, nós podemos pensar, como eu disse há pouco, que Deus gostava de ver sangue derramado, que Deus gostava de ver animais mortos. Sabe de uma coisa? Deus não gosta disso, não. E o versículo 6 diz isso. Sacrifício e oferta não quiseste. Ao contrário do que os homens podem pensar, Deus nunca se agradou daquelas centenas de milhares ou milhões de animais que foram sacrificados no Velho Testamento. Deus nunca se agradou. Mas era necessário para o homem entender que quando eu peco, eu firo a santidade de Deus. E quando a santidade de Deus é ferida, a sua justiça entra em cena. E a sua justiça tem que retribuir ao homem de acordo com aquilo que o homem tem feito. Todos aqueles sacrifícios de animais do Velho Testamento que foram realizados, gente, tinha um propósito. Deus estava ensinando quão feio é o pecado. Mas Deus nunca se agradou daqueles milhões de sacrifícios feitos. E foi por isso que Deus preparou um jeito do seu filho vir a este mundo. E diz o verso 5, antes um corpo me formaste. O Senhor Jesus já existia antes de ser encarnado, antes de nascer como o menino Jesus. Ele já existia antes, mas ele existia na forma de espírito. Quando ele encarnou, Deus preparou um corpo para ele. E por que a necessidade de um corpo? Por que Deus preparou um corpo para o Senhor Jesus? Para que o Senhor Jesus realizasse o sacrifício único, aniquilando o poder do pecado e tornando agora desnecessário mais sacrifícios serem realizados. É por isso que quando Deus preparou um corpo para o seu filho, ele encarnou, ele nasceu como menino aqui. O Senhor Jesus se apresentou ao Pai dizendo, verso 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Desde o primeiro instante da sua encarnação, o Senhor Jesus Cristo esteve disposto a fazer a vontade do Pai. Isso é impressionante. Eu estou me lembrando quando o Senhor Jesus estava orando lá no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser preso, julgado e condenado. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aquelas palavras ditas pouco antes dele ser preso e depois condenado à morte, batem com estas palavras que o escritor da carta aos Hebreus diz, desde a sua encarnação, ele se apresentou voluntariamente para fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus não era que milhões e milhões de animais fossem mortos, não. A vontade de Deus era que um sacrifício fosse realizado e resolvesse o problema do nosso pecado. Então, Cristo, sabendo disso, esse foi o plano que ele, o Pai e o Espírito Santo, o Deus triuno, lá na eternidade passada fez. Então o Filho disse, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade.
Por isso, nós chegamos no verso 8, e o escritor diz: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O filho, sabendo que o pai não se agradava de milhões de animais mortos, de muito sangue derramado. Não. O pai usou isto para ensinar-nos a gravidade do nosso pecado. Mas o pai não se agradou com a morte de animais. Então, o filho, sabendo disso, se ofereceu voluntariamente. Pai, me prepara um corpo para que eu possa realizar um único sacrifício para aniquilar o pecado. E ao contrário dos sacrifícios mediante a lei, eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para isso. Porque diz o verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Agora, permita destacar mais uma vez. Olha junto comigo, capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Capítulo 10, versículo 2. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E mais uma vez, versículo 12. Jesus, porém, tem oferecido para sempre um único sacrifício. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Precisa repetir mais uma vez? Está muito claro na palavra de Deus? Entendeu por que o sacrifício de Cristo é superior? A gente podia resumir esse capítulo 10, verso 1, até o verso 18, da seguinte forma. Na lei, milhões de animais foram mortos. Por ordem de Deus. Mas alguém podia pensar assim, puxa, que Deus sanguinário que é esse? Que Deus que se agrada de tanto sangue derramado, tantas mortes de animais? Mas sabe o que o escritor está dizendo? Que Deus não se deleitou com isso, não. Esse foi o meio que Deus usou para ensinar ao homem a gravidade do pecado. Mas, na verdade, o que Deus se agradou não foi com milhões de sacrifícios realizados, mas foi com um sacrifício realizado pelo seu filho. Mas para que isso fosse possível, o que tinha que acontecer com o Senhor Jesus? Ele tinha que assumir a forma humana. Ele tinha que ter um corpo como nós. Então, Deus preparou um corpo para que Jesus, que já existia como Deus, era um espírito, ele assumisse um corpo humano, a forma humana, material, e com esse corpo, ele pôde oferecer, então, um sacrifício perfeito para sempre. Entenderam? Esse é o capítulo 10 sintetizado. Esse sacrifício realizado por Cristo
esse sacrifício agradou a Deus. Sabe por quê? Porque ao contrário dos sacrifícios dos animais, que apenas encobriam o pecado, não, esse sacrifício removeu pecados, purificou. Enquanto que os sacrifícios da lei tinham apenas o efeito purificador externo, o sacrifício de Cristo tem o efeito purificador interno. Ele remove pecados. E é por isso que agora, pela fé nesse sacrifício realizado por Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Não é apenas um sangue em cima do nosso pecado, mas é o sangue que removeu os nossos pecados, nos deixou limpos internamente, purificados. Então, agora Deus nos declara justificados. Veja, eu não era justo, mas eu fui justificado, quer dizer, eu fiquei justo, eu me tornei justo. Deus me declarou justo, porque Deus apreciou o único sacrifício que o seu filho realizou ali na cruz do Calvário. E esse sacrifício é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Eu achei interessante que quando o escritor fala sempre esse uma vez, ele dá duas expressões interessantes. Uma vez por todas, uma vez para sempre. Essa expressão, uma vez por todas, me fez pensar por todas as mortes anteriormente. Todos os sacrifícios de animais. Lembra? No verso 3, os sacrifícios dos animais apenas faziam recordação de pecados. Então, Cristo morreu por todos os pecados que foram recordados, que não tinham sido purificados pelo sangue dos animais, mas pelo sangue de Cristo foram. Então, isso quer dizer que as pessoas que morreram antes de Cristo foram ou não foram purificadas? Foram. Mas era o sangue do cordeiro, do bode, do novilho morto que os purificava? Não. O sangue do cordeiro, do bode ou do novilho apenas recordava os pecados. Mas aquele sacrifício apontava para o sacrifício futuro de Cristo. Então, as pessoas no Antigo Testamento, elas foram salvas, não pelo animal que morreu no seu lugar, mas pelo animal, por aquele que o animal simbolizava. Agora, eles sabiam muito pouco de Cristo. Hoje, para nós, é muito mais fácil crer no sacrifício de Cristo, porque nós olhamos para o passado. O sacrifício de Cristo já aconteceu. Não é? Mas os santos do Velho Testamento, eles olhavam para o futuro. Eles diziam, eu não sei quem, não sei quando, não sei como, eu só sei uma coisa. Um dia vai ser realizado o sacrifício perfeito. E eles criam nisso. Né? A sua fé fazia-os antever esse sacrifício perfeito de Cristo. Nós, ao contrário dos santos do Velho Testamento, não olhamos para frente, mas olhamos para trás. O sacrifício de Cristo já aconteceu e quando nós cremos nele, nós somos purificados dos nossos pecados também. Cristo morreu uma vez por todas. Cristo morreu uma vez para sempre. Uma vez por todas, em relação às mortes dos animais no passado. Uma vez para sempre, indicando que agora não resta mais sacrifício nenhum a ser feito. E é por isso que, terminando esse trecho, o escritor diz no verso 18, onde há remissão destes, quer dizer, de pecados, onde há perdão de pecados, já não há mais necessidade de oferta pelo pecado. E por que nós sabemos que há perdão? Porque agora nós fazemos parte da nova aliança. E essa nova aliança
ela é descrita nos versos 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que diferença, né? Na velha aliança, o sacrifício realizado, ele servia para recordar pecados. Mas agora na nova aliança, gente, agora Deus diz, dos seus pecados jamais me lembrarei. É uma diferença enorme, não é? Uma vez eu li um comentário a respeito dessas palavras, dos seus pecados jamais me lembrarei, que Deus afirma a nosso respeito. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, Deus lança os nossos pecados no meio do oceano. E eles vão lá para o fundo. E Deus coloca uma tabuletinha lá na superfície. Proibido pescar nesse local. Entenderam? Isso quer dizer uma coisa. Não me interessa saber quais foram os seus pecados cometidos na vida passada. E Deus diz, e também para ele não interessa. Uma vez que você colocou a sua fé no sacrifício perfeito e único realizado por Cristo, Deus afirma agora a seu respeito dos seus pecados, jamais me lembrarei. Que sacrifício perfeito é esse? Cuja eficácia, ela não tem um prazo de validade definido, mas ela é eterna. Porque o escritor disse, uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Nos nossos dias ainda, o seu sacrifício vale. E vai valer para todo sempre. Vai valer para todo sempre. Seu sacrifício é superior ao sacrifício dos animais, porque foi realizado uma vez. E a sua eficácia, o seu valor purificador é eterno. Eterno. Bem, essas palavras com certeza iam impactar os leitores, porque eles não estavam acostumados com um sacrifício, eles estavam acostumados de ver aquela repetição, né? E aí o escritor está dizendo, ó, se vocês voltarem do cristianismo para o judaísmo, vocês vão abandonar o sacrifício de Cristo único e cujo valor é eterno, e voltar para os sacrifícios dos animais. Nós diríamos isso na nossa linguagem. É burrice fazer isso, não é? É falta de compreensão do sacrifício de Cristo. Não. Que essas palavras nos mostrem o valor do sacrifício de Cristo para nós e o valor da nossa salvação. Irmãos, para nós a nossa salvação não custou nada. Ela foi de graça e pela graça. Mas para o Senhor custou muito. Custou o seu sangue derramado, sua vida dada, dor, humilhação, vexame, vergonha tremendo. Mas sabem, o profeta Isaías diz, ele verá o fruto do seu precioso trabalho e ficará satisfeito. Cada pessoa salva, cada homem, cada mulher justificado pela fé em Cristo, causa um prazer tremendo ao Senhor Jesus Cristo. Cada um que se arrepende dos seus pecados e crê nele como Salvador, ele diz, Pai, valeu a pena todo aquele sofrimento. Menos um para condenação eterna, mas mais um para estar conosco aqui no céu futuramente. Que nós saibamos reconhecer o valor e a eficácia do sacrifício de Cristo a nosso favor. Que a palavra de Deus nos abençoe, nos fortaleça,
Que todos os irmãos e as irmãs que estão já fazendo reuniões presenciais tenham um dia amanhã abençoado, de comunhão com os irmãos, de louvor, de adoração, de aprendizado da palavra, que tudo isso contribua para o nosso fortalecimento espiritual. Amém.